Certo, muito bem. Ó, ele merece ser abençoado, merece ser homenageado, sim ou não? Mas nessa homenagem, toda a igreja também está. E esse poema conta um pouco da vida do pastor. Homenagem ao pastor. Ó, quão belos e quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Romanos 10, 15. Desde o tempo da reforma, muitas coisas aconteceram. Lutero foi condenado, mas outros lhe sucederam. Pregou contra a idolatria ao pecador, alertou, morreu aquele, vieram outros, e a igreja triunfou. O pastor tem uma missão que o Deus do céu lhe outorgou. É missão dura, espinhosa, mas Cristo mesmo avisou: pastoreai meu rebanho, arrebanhai multidões. Não penses que tereis paz, antes tereis aflições. Ide e pregai o Evangelho. Ide as almas a salvar. Vos mando como cordeiros que os lobos querem devorar. Tende bom ânimo e lembrai-vos que muito mais eu sofri. Orem a Deus e vençam o mundo, pois eu orei e venci. Milhares e milhares de pastores sempre têm se levantado. Em qualquer lugar do mundo há um servo consagrado. Morre um, outro levanta, um descansa e outro levanta. É o Evangelho que triunfa e a igreja se agiganta. Onde estaríamos agora se Deus, no seu grande amor, não nos tivesse enviado este que é o nosso pastor, que foi até nossa casa, que por nós fez oração, que nos trouxe para a igreja e nos mostrou a salvação, depois nos deu o batismo, o que nos tornou diferentes. Ele tem mais amor por vós do que aos seus próprios parentes. A luta de um pastor é uma luta desigual, é luta contra demônios e toda espécie de mal. Para ele não existe hora, nem noite, nem dia, ventos, tempestades, tudo ele desafia. Onde estiver o enfermo, lá está o pastor orando, e se houver ofício fúnebre, estará oficiando. Quantas vezes o pastor está em casa ceando, quando alguém bate na porta desesperado e gritando: pastor, pastor, corre minha casa, minha mãe está morrendo. Acabou-se o apetite, lá vai o pastor correndo. Certa vez um irmão enfermo mandou chamar um pastor que fosse orar por ele, que estava em agonia e dor. A enfermidade era grave, muita dor. Faltava, parecia até que a morte dele já se aproximava. Pastor em sua casa estava para se deitar, mas ao receber o recado, correu para o irmão salvar. Lá chegando, orou a Deus com toda a fé e fervor. Depois disse para o enfermo: dorme, tem fé no Senhor. O enfermo adormeceu, acordou de madrugada, já estava são, glória a Deus, que bom, não tinha mais nada. Mas ao lado do seu leito havia alguém murmurando: oh Jesus,
cura este teu servo. Era o dito o pastor orando. Enquanto o enfermo dormia, toda noite descansado, o pastor ali velava no tijolo ajoelhado. O dia já clareava, os galos estavam cantando, mas a doença foi vencida pelo servo de Deus orando. Quantas batalhas enfrenta, quantas lutas, quanta dor, quantas línguas venenosas ferem ao servo do Senhor. Se o irmão está fumando, vem o pastor com conselho. Se o irmão está pecando, lá está o pastor de joelhos. E muitas vezes a igreja não reconhece o seu trabalho abnegado. Quantas vezes um pastor prega até com os sapatos rasgados, seus ternos não vão além, e os paletós já surrados. Às vezes a igreja não pode dar-lhe o melhor ordenado. Mas lá no trono da glória há um livro reservado. Seu nome lá está escrito e o seu trabalho anotado. Ele ora a Deus e sabe que nunca trabalha à toa, pois o próprio Jesus Cristo lhe entregará a coroa. 10 anos já são passados que nesta cidade chegou um homem determinado e que muitas lágrimas derramou, mas seu trabalho foi marcado pelo poder da fé e oração, e o seu nome ficou conhecido como nosso pastor Galvão. Em cada ano que se foi, muitos desafios ele enfrentou, mas pela força do Eterno, todos os problemas ele superou. Mas sua maior alegria foi quando seu coração balançou. Ele ficou cheio de euforia quando seu filho o batizou. De tudo o que aconteceu e que no tempo foi marcado, foi quando ele conseguiu a sua igreja ter mudado. Cada ano uma nova história, que aqui ele escreveu. E lá em Kakegawashi, uma nova igreja estabeleceu. Um dia não muito distante, seu coração foi ferido por causa de um querido irmão da sua igreja ter saído. Mas hoje louvamos a Deus com muito amor e emoção por estes líderes tão queridos, a família do pastor Galvão. E hoje é um dia de festa, é aniversário de fundação, é mais um ano de vida, de fé e oração. Deus abençoe o pastor e Deus que lhe dê muita vida. Aceite, pastor, os parabéns em nome da sua igreja querida. Várias pessoas que muito cooperaram para as conquistas que hoje nós temos por 10 anos. Eu não teria feito nada, eu sei, tenho plena consciência disso. Algumas pessoas marcaram minha vida para sempre, eu as levarei comigo até o último dia da minha vida, pelo bem que fizeram a mim. São pessoas, por mais distantes que estejam, nunca estarão tão longe que as minhas orações não os alcancem. Nomes permanecerão para sempre no meu coração, escritos no meu coração. E eu não posso citar nomes, porque eu vou pecar, porque eu vou esquecer de alguns.